Aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso em MOSFET. E hoje a gente vai resolver mais um exercício acerca de circuito amplificador com MOSFET. E o circuito que a gente vai mostrar para você hoje, de novo, é o fonte comum, só que agora a gente vai resolver ele com uma polarização com fonte de corrente. Tá legal? Então perceba, né, que aqui eu tenho fonte comum, entrada no gate e saída no dreno, mas aqui embaixo, ó, eu tenho a minha fonte de corrente que a gente já mostrou em aulas anteriores, tá legal? Justamente para a gente buscar fazer algum exercício tomando como base essa polarização com fonte de corrente para a gente ter um olhar diferente também de quais são os conceitos relacionados a isso aqui, tá legal? Então o que é que acontece? A gente fornece aqui para você alguns parâmetros, né? Eu tenho VG1, W1 sobre L1, W2 sobre L2, W3 sobre L3. Eu tenho K', né, do transistor 3, que é MN3 COX3. Eu tenho a tensão do limiar. Eu também tenho C1, C2 e C3, dizendo que são capacitâncias elevadas. Isso significa dizer que são capacitores de acoplamento. Vezes L sobre VI vale menos 10, ou seja, o ganho desse amplificador é menos 10. A corrente no dreno do transistor T2, a corrente CC no dreno do transistor T2, ou seja, essa corrente aqui, 250 microamperes. A modulação de comprimento de canal vale 0. E eu estou pedindo para você VGS de T3. Tá legal? A resistência de entrada do circuito do amplificador. A resistência de saída. O RD e o R. O RD é esse cara aqui. E o R é esse cara aqui. Você sabe, então, que aqui, ó, 250 microamperes, tal como é dito aqui, ó. Tá legal? E aí, vamos lá. Tá? O primeiro ponto que a gente pode determinar aqui, já que a gente tem as características desses transistores aqui, dessa fonte de corrente aqui, né? Perceba que isso aqui é a sua fonte de corrente CC polarizando o seu circuito com a corrente de 250 micro. Se eu tenho essa corrente, eu posso calcular a corrente descendo por essa resistência, que a gente chama de corrente de referência, né? Então, eu vou dizer que essa corrente aqui é a sua corrente de referência. Tá legal? E aí, o que é que a gente sabe? A gente sabe isso aqui, ó. A gente sabe que a relação das correntes da sua fonte de corrente, ou seja, a corrente da sua fonte de corrente em relação à corrente de referência que você tem, ela é dada pela relação entre as dimensões dos canais desses dois transistores. Nesse caso aqui, de T1 e T2. Tá legal? E esses valores a gente tem, né? Vai ficar o seguinte, vai ficar I0, que é 250 micro, e ref, que é o que você quer, W2 sobre L2, a gente tem aqui, ó, vale 40, e W1 sobre L1 a gente tem aqui valendo 20. Quando você faz as continhas para IREF, você vai obter 125 microamperes aí para IREF, tá legal? Aí o que é que acontece? Com IREF, com essa corrente aqui, você determina o valor dessa resistência. Por quê? Porque o valor dessa resistência é a diferença de potencial dividido pela corrente circulante. Então, quem é R? R é justamente 5 menos VG1 sobre ref. Por quê? Porque em um terminal você tem 5, no outro terminal você tem VG1, tá? Então aqui você tem VG1, uma vez que o S está no terra, né? Então você tem VG1 e a corrente circulante e ref. VG1 foi dado aqui, ó, 2,5 volts. Então substituindo 5 menos 2,5, que é VG1, dividido por IREF, que é 125 micro, você vai obter 20 kΩ. O outro ponto é o seguinte, que com essa corrente aqui, você pode determinar o VGS3, que é uma das variáveis que está sendo pedida para você determinar, tá? Está sendo pedida aqui, ó. Então, você pode determinar o VGS3 com essa corrente aqui, porque é a mesma corrente de dreno, né, que está circulando aqui. Sabendo que isso aqui é um circuito amplificador, então a gente sabe que esse transistor aqui está operando na região de saturação. Então, ele obedece a essa expressão aqui, né? Então, o I0 a gente tem, que vale 250, que é a corrente de dreno. K'3 foi dado também, né? Tá aqui, ó. K'3 é esse cara, 100 micro. VGS3 é o que eu quero. E o VT eu também tenho, tá? Foi dado como sendo 0,5. Tá legal? Quando a gente substitui vai ficar assim, né? Ou seja, I0 é 250 micro, o meio é 1 meio, K'3 vale 100 micro, W3 sobre L3 vale 20, né? Que é o que você vê aqui, tá? VGS3 é quem você quer e VT vale 0,5. Quando você isola VGS3 aqui e você pegar o VGS, que é maior do que VT, você vai obter esse valor aqui, ó. VGS3 igual a
1 volt. Para eu determinar a resistência de entrada, eu preciso desenhar um modelo de pequenos sinais, fazer análise CA, que para esse circuito fica assim, né? Fica dessa forma aqui, tá? Uma vez que a fonte de corrente abre, né? Então você vai ficar de VI para o centro, né? Você tem a sua capacitância, do centro para baixo você vai ter a resistência de 100 kΩ, do centro para frente você vai visualizar o MOSFET, que é uma fonte de corrente para cima e uma resistência de 1/Gm para baixo. Aí do dreno para VDD que vai estar no terra, né? Você vai ter RD, tá legal? E da fonte para baixo, para o terra, você vai ter a capacitância C3, que é um capacitor de acoplamento, então vai ser um fio direto, uma vez que a fonte de corrente que está aqui abaixo da fonte, ela vai abrir porque é uma fonte de corrente CC. Tá legal? Uma vez que a gente está fazendo a análise CA. Tá? E aí onde é que você vê a resistência de entrada? Você vê aqui, ó. Então se você está vendo desse ponto, você sabe que essa corrente aqui é nula. A gente já fez exercício parecido com esse, né? Então você sabe que a resistência de entrada desse circuito amplificador vai ser justamente 100 kΩ, que é a resistência que ele vê na frente dele. Então Rin é igual a 100 kΩ. Olha, para eu fazer o cálculo de RD, eu preciso do ganho, que eu já tenho, que vale menos 10, mas ao mesmo tempo eu preciso de GM. Como é que eu calculo GM? A gente mostrou já em aulas anteriores, né? GM a gente calcula assim, né? Que é K' W sobre L, VGS menos VT. Só que tudo isso é para o transistor T3, que é o transistor que representa justamente esse modelo de pequenos sinais aqui. Tá legal? A gente tem todos esses valores aqui que a gente já determinou, né? E alguns foram dados na questão, vai ficar assim, né? K'3 vale 100 micro, W3 sobre L3 vale 20, VGS a gente acabou de determinar vale 1 e VT vale 0,5. Quando você faz essas continhas, você vai obter GM igual a 1 mA por volt. Tá legal? E aí o que é que acontece? A gente vai determinar o ganho desse cara agora. O que é o ganho? É V0 sobre VI. V0 é a tensão sobre essa resistência e VI é a tensão sobre essa resistência. Ou seja, quem é a tensão sobre essa resistência aqui? RD multiplicado por GM VGS, só que multiplicado por menos 1, uma vez que a tensão está sendo medida de cima para baixo e a corrente está fluindo de baixo para cima. Então, por isso que tem um negativo. E VI é a tensão sobre essa resistência, que vale 1 sobre GM multiplicado por GM VGS, que é a corrente que está circulando por ela. Tá legal? Então vai ficar assim, ó. Conforme eu falei, né? V0 sobre VI vai ser igual a menos RD multiplicado por GM VGS, que é justamente a tensão V0, e 1 sobre GM vezes GM VGS, que é justamente a tensão VI. Tá legal? Esse cara voa com esse e vai ficar justamente quanto? V0 sobre VI, que vale menos 10, RD dividido por 1 sobre GM, o negativo aqui. Tá legal? Onde GM é 1 mili, tá legal? Quando eu isolo RD, eu vou obter 10K. Ok? Que ao mesmo tempo é a resistência de saída vista por V0. Porque quando você vem para o circuito, né? R alto você está vendo daqui. Então essa fonte de corrente vai abrir, você vai curto-circuitar a entrada, mas como essa fonte de corrente vai abrir, R alto está vendo apenas RD que a gente acabou de determinar. Então a resistência de saída do seu amplificador vai ser justamente 10 kΩ. Então o circuito equivalente do seu amplificador vai ficar assim, uma resistência de entrada valendo 100 kΩ, uma resistência de saída valendo 10K, que a gente acabou de determinar, e o ganho multiplicado pela entrada, né? Saída sobre entrada vale menos 10 conforme foi dado. Tá legal? Mas aí o que é que acontece se eu inserir isso aqui, ó? Se eu inserir uma fonte com a resistência de interna de 1 kΩ e uma carga de 100K, tá? Quanto é que vale agora V0 sobre VIN, no caso aqui, né? Como é que eu calculo isso aí, tá? Meu circuito equivalente do amplificador, que é esse em preto, vai servir justamente para isso, tá legal? Porque imagine, né, que é como se eu estivesse pegando esse meu circuito aqui e colocando aqui no lugar de VI a resistência de 1 kΩ com uma fonte de tensão VIN. E aqui na saída eu estou colocando uma carga de 100 kΩ, tá legal? Então, é isso que eu estou fazendo no meu circuito e perceba que eu simplifiquei bastante ele, uma vez que eu determinei Rin e Rout e o ganho, representando por circuito equivalente, que vai permitir com que todo esse circuito eu veja dessa forma aqui. E aí eu vou poder calcular agora V0 sobre VI e verificar os impactos do acréscimo dessas partes em vermelho aqui. Tanto dessa fonte de tensão com essa resistência interna, quanto dessa carga aqui. Então vamos lá, quem é V0 sobre VI? Para eu calcular V0 sobre VI, eu vou calcular primeiro VI sobre VI. Tá legal? Quanto é que vale isso aí? Perceba que VI sobre VI forma justamente um divisor de tensão, né, que vai ficar 100K dividido pela soma desses dois caras, que é 100K mais 1K. Tá legal? Quando você faz essas contas, você vai obter 0,99 volt por volt.
Aí o que é que acontece? Você percebe, né, que a sua saída depende de VI. E VI aqui vale 0,99 multiplicado por VIN, né? Só que V0 sobre essa tensão aqui da entrada também forma um divisor de tensão. Tá legal? E aí fica como, né? Vai ficar esse divisor de tensão aqui, né? 100K dividido por 100K mais 10K multiplicado por essa tensão de entrada aqui, né? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Ou seja, V0 vai ser justamente a equação do divisor de tensão, né? Que é 100K dividido por 100K mais 10K multiplicado pela tensão de entrada, que é menos 10 vezes VI. Só que esse VI aqui vale quanto? VI, ó, ele vale 0,99 vezes VI. Então, substituindo, e agora substituir VI por 0,99 vezes VI. Quando a gente faz essas contas aqui, a multiplicação, né, essa constante aqui, vai ficar assim, ó, menos 9 volt por volt. Então, perceba que a inserção dessa fonte com essa resistência interna em uma carga de 100K fez com que o meu ganho, que era menos 10, fosse para menos 9. Tá legal? Mas o importante aqui que eu quero que você veja é esse procedimento de cálculo com a inserção desses dois caras em vermelho aqui e também no cálculo, né, de RIN e ROUT e do ganho do seu amplificador. Tá legal? E utilizar essas representações para fazer a análise dos seus circuitos amplificadores. Beleza? Então, esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos apresentados. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai poder mostrar essa aula para outras pessoas também, podendo ajudar outras pessoas. Se inscreve no canal, ativa as notificações, acompanha o nosso conteúdo semanalmente. Então, é isso. Desejo bons estudos, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau.